Olá, gente. Bom, a gente vai então iniciar aí a unidade 2 da apostila 4, tá? Sobre o conteúdo reações químicas, tá? Nessa primeira parte da aula, a gente vai ver o conceito aí de reação química e como que a gente pode identificar uma reação química aí, tá? Na segunda parte da aula, que é amanhã, a gente vai ver os tipos de reações químicas que existem aí, tá certo? Bem, então para começar, né, a definição aí do que é uma reação química. Uma reação química é quando certas substâncias vão sofrer transformação em relação ao seu estado inicial. Ou seja, né, uma reação química, ela sempre vai ser indicada pelo aparecimento de novas substâncias diferentes das originais, obviamente. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o caso da formação da água. Então, duas moléculas de hidrogênio quando reagem com uma molécula de oxigênio, tá? Essas duas moléculas formam, então, a água, tudo bem? Perceberam que, né, a água é uma substância diferente de oxigênio e hidrogênio. Então, isso é uma reação química, tá? Então, o hidrogênio e o oxigênio sofreu uma transformação. Agora, existem algumas coisas que devem ocorrer para que haja uma transformação química ou uma reação química, né? Enfim, em primeiro lugar, para haver aí a formação de novas substâncias, né, para haver uma reação química, a ligação entre os átomos envolvidos devem ser rompidas e, obviamente, refeitas de uma outra maneira, tá? Então, por exemplo, aqui, né, a ligação do hidrogênio foi rompida, a ligação do oxigênio foi rompida, e esses átomos se rearranjaram de maneira diferente, ligaram-se de maneira diferente, formando, então, a molécula da água, tá? Para romper essas ligações, são necessários que aconteçam alguns eventos, né? Então, ou os átomos, né, as moléculas aí, devem ter contato, né, entre elas, tá? Ou uma afinidade química, então substâncias sem afinidade química, que a gente chama, não irão conseguir romper essas ligações. Energia, tá? Então, precisa aí de energia, algumas ligações que a gente viu, não sei se vocês estão lembrados, como a ligação iônica, precisa, por exemplo, de muita energia para ser rompida, tá? Enfim, então também precisa de energia aí para romper essa ligação. Além disso, numa reação química, né, eu posso classificar as substâncias envolvidas naquela reação química. Eu posso classificar as substâncias químicas em reagentes e as substâncias que serão os produtos. Os reagentes, o próprio nome já diz, né, serão as substâncias que vão reagir, tá certo? Ou seja, vão ser as substâncias que vão aparecer lá no início da minha reação química, vão ser as substâncias que vão sofrer a transformação. Já os produtos, né? Lembra do produto lá na matemática, da multiplicação? É o resultado daquela reação química, tá? Então, serão as substâncias aí que vão aparecer depois que aconteceu a transformação química, tá? Então, pegando de novo aí, né, o caso da formação da água, em que eu tinha o hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando a água. O hidrogênio e o oxigênio são as substâncias que vão reagir, que vão se transformar. Então, por isso que eles são os reagentes. Já os produtos, nesse caso, né, você tem um produto, que é a água, foi a substância que foi formada depois da reação química, tudo bem? Agora, como que eu faço a leitura, né, de uma reação química? Geralmente, eu vejo, né, os reagentes de um lado, aí tem uma setinha e os produtos de outro lado, tá? Como é que eu faço a leitura disso? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma reação química, né, um ácido sulfúrico, reagindo aí com zinco, formando sulfato de zinco mais hidrogênio. Como é que eu leio isso? Às vezes, numa reação química, vai aparecer a molécula, né, nesse caso, ácido sulfúrico e zinco, e do ladinho da molécula vai estar entre parênteses essas siglas, AQ, S, enfim, né? São siglas que, por exemplo, o AQ quer dizer que essa substância está, né, na verdade, dissolvida em água, né? É uma solução aquosa, tá? Esse E significa que a substância está em estado sólido. O Gzinho aqui, por exemplo, né, que está aqui no hidrogênio, quer dizer que a substância está em estado gasoso. Se tiver um L, quer dizer que a substância formada está no estado líquido, e assim por diante, né? Então, como que eu faço a leitura disso, tá? Então, eu leio dessa maneira, um ácido sulfúrico,
em solução aquosa, reage com, então esse maisinho quer dizer reage com, zinco no estado sólido, originando, né, ou formando, é isso que significa setinha, originando ou formando, sulfato de zinco em solução aquosa e, né, esse maisinho aqui dos produtos significa o E, hidrogênio gasoso, tudo bem? Agora, como que eu consigo identificar a ocorrência de uma transformação química, né? Como é que eu falo, não, aqui realmente aconteceu uma transformação química. Então, as substâncias, quando reagem, muitas vezes ocorrem, né, mudanças visíveis, tá certo? Que vão me confirmar que ocorreu uma transformação química, que ocorreu uma reação química. Então, eu tenho várias evidências, entre elas aí a mudança de cor ou de odor, a formação de um precipitado, tá? Que eu acabei colocando duas vezes, perdão, né? No item 2 e no item 4, formação de um precipitado, na verdade é o aparecimento de um sólido, o aparecimento de chama ou luminosidade, quando há liberação de gás. Então, todas essas evidências me indicam que naquele meio, né, digamos assim, aconteceu uma reação química, né? Então, quando eu tenho aqui os alimentos estragando, quando os alimentos estragam, é uma reação química, porque há mudança de cor naquele alimento, há mudança de odor naquele alimento, tá? No caso da formação de um precipitado, a formação de um sólido, eu posso, às vezes, misturar duas substâncias que estão no estado líquido, por exemplo, e aí, no final, eu observar que formou um sólido embaixo, né? Isso me indica que aquilo passou por uma transformação química, então as substâncias iniciais foram transformadas, tá? Aparecimento aí de chama ou luminosidade, tá certo? Quando, por exemplo, eu acendo um fósforo, ou quando há uma reação de queima, uma reação de combustão que a gente fala, tá? Tudo isso me indica que houve uma reação química. Ou quando libera gás, aqueles comprimidinhos efervescentes que a gente joga na água, libera aquelas bolinhas, né? Aquelas bolinhas significam que houve liberação de gás. Então, naquele local aconteceu uma reação química por causa da evidência liberação de gás aí, tá certo? Além disso, nas reações químicas, quando, né, as ligações aí entre as moléculas vão se romper, para que haja formação de novas ligações, há uma transferência aí de energia, tá certo? Então, para romper a ligação, precisa aí, lembra, precisa ter às vezes uma energia, e para formar as novas ligações, essa energia é transferida para formar essas novas ligações aí, tá? Lembra que a energia nunca é perdida, sempre é transformada, né? Isso vem lá do Lavoisier, tá? A quantidade de energia transferida vai depender dos átomos que estão envolvidos, então ela é específica para cada reação química aí, tudo bem? Então, quando o processo aí, né, dessa maneira eu posso classificar as reações, nesse sentido da energia, né? Então, quando o processo aí da quebra e formação das ligações libera mais energia, libera calor, tá? Essa energia é o calor, libera mais calor do que absorve calor, eu digo que a reação é exotérmica, libera calor para o meio, né? Eu vou sentir até aquele meio, digamos, mais quente, né? Por causa dessa liberação de calor que houve, uma reação exotérmica, tá? Então, alguns processos exotérmicos, por exemplo, os processos de queima, queima de vela, queima de madeira, enfim, né? Ou mesmo a queima do propano lá no gás da nossa cozinha, né? Então, aqui é um processo exotérmico. O calor que vai sendo liberado para o meio ajuda, por exemplo, a aquecer os alimentos, tá? O processo de respiração também é um processo que libera energia para o meio. O processo aí de condensação da água, que é a passagem da água do estado vapor para o líquido, tá? Então, é um processo que vai liberar energia também para o meio. Já os processos aí, que para quebrar a ligação e formar novas ligações, vão absorver mais energia do que liberar energia para o meio, são considerados reações endotérmicas, tá? Então, as reações endotérmicas absorvem calor. E aí eu vou ter uma sensação aí de frio, por exemplo, tá? Então, alguns processos exotérmicos, né? Tem uma fotossíntese, então a energia, né, o calor fornecido aí pelo sol é absorvido pelas plantas.
a fusão do gelo, né, ou da água, perdão, tá? Da água no estado sólido. Então, para o gelo derreter, ele precisa absorver calor, concorda? Ele precisa esquentar, digamos assim, né? Absorver calor aí, tá? Então, também é um processo endotérmico. A água fervendo é o mesmo sentido do gelo derretendo. Então, para a água passar para o estado líquido e ir para o estado gasoso, ela tem que absorver energia, depois que está bem quente até. A bolsa de gelo instantâneo, né? Aqui nessa bolsa de gelo tem uma reação de decomposição da amônia que produzem os gases hidrogênio e nitrogênio e provocam na gente uma sensação de frio, tá? Então, os processos endotérmicos são aqueles processos que absorvem a energia, tá bom? Bem, a gente para por aqui, pessoal, e até a próxima aula aí, falando da classificação dessas reações químicas, tá certo? Tchau, tchau.